Falem o que quiserem, a Disney salvou o Predador. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Predador Assassino de Assassinos, nova animação dirigida pelo Dan Trachtenberg, que já está disponível no Disney Plus. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vocês se lembram, há 3 anos atrás, quando eu comentei sobre a saga inteira do Predador, antes da estreia do Prey, Predador a Caçada, do Dan Trachtenberg com a Amber Midthunder, que foi um tremendo sucesso, eu adorei aquele filme e ele foi mega importante porque o sucesso dele na Hulu, na época, motivou a Disney a lançar o Alien Romulus no cinema e também a continuação Predador Terra Selvagem, que sai ainda esse ano, também no cinema. O Prey foi um filme que devolveu o respeito ao Predador, por mais que algumas pessoas não gostem, que falem que é exagero uma mulher derrotar o Predador. Sinceramente, vai se fuder. Isso é o mínimo do filme, o filme é excelente, eu adoraria que ele tivesse passado no cinema e, eu acho que o resultado final do Prey deu muito controle criativo pro Dan Trachtenberg, que agora ele é basicamente o cara do Predador, porque além do Terras Selvagens, o Badlands, que ele dirigiu e tá desenvolvendo aí para lançar nesse ano nos cinemas, secretamente, sem ninguém saber, ele coescreveu e dirigiu essa animação em 3 partes, que tá concretizando uma espécie de sonho molhado que os fãs sempre tiveram, que já viram isso muito explorado em games e quadrinhos e outros materiais complementares à saga, que é imaginar outras figuras, outros guerreiros de épocas diferentes enfrentando o Predador. O Prey já deu esse passo inicial a colocar uma guerreira nativa americana, então agora a gente vai ver nessa animação aqui uma guerreira viking, a Ursa, que está enfrentando um predador junto com o filho dela, 2 irmãos no Japão feudal, um ninja e um samurai, que também enfrentam um predador, e uma história na Segunda Guerra Mundial, onde um jovem piloto tá literalmente fugindo de uma nave espacial pilotada por um predador. Então, são 3 histórias que têm basicamente a mesma estrutura, o mesmo tipo de ideia, só que cada uma delas vai se aproveitar da ambientação, das armas, do estilo de luta. E o resultado é demais, sabe? Ele funciona quase como se fosse uma pequena temporada de série de animação. Eu vou trazer um pouquinho Love, Death and Robots aqui para conversa, mas são 3 histórias que têm o mesmo estilo, o mesmo traço de animação. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre o final em breve. Ele aproveita muito bem a violência, a caracterização, a estilização dos personagens também, porque nessas 3 histórias o Predador é retratado como um grande brutamontes, um monstro gigante, o que, não tá colocando uma espécie de realismo aqui, e também como o Dan Trachtenberg aproveita o potencial do gore, dos membros decepados, de como as armas do Predador são extremamente letais, e é muito caprichado, o traço da animação é quase como se fosse um 2D em 3D, porque ele parece algo feito à mão, mas que tem uma tridimensionalidade que garante uma mistura diferente, Quase como se fosse um jogo da Telltale, sabe? Fez aquele jogo do Batman lá alguns anos atrás, me lembrou bastante esse tipo de animação, parece que é parecido com Arcadian também. De início eu não fui muito fã quando eu olhei pra animação, mas quando você senta e começa a prestar atenção e absorver os detalhes, ela ganha uma riqueza e envolvimento fenomenal, muito bom. E eu fiquei impressionado em como essas histórias, elas são muito curtas, cada uma tem 20 minutos, você ganha um ótimo desenvolvimento de personagem, uma ótima concretização de arco individual, que é muito funcional, sabe? É tão simples, direto, econômico e ao mesmo tempo super empolgante. Eu gostei principalmente da guerreira viking e dos irmãos no Japão. O personagem da Segunda Guerra, que é um piloto mais jovem, já achei um pouquinho mais irritante, meio Jar Jar Binks, sabe? Porque ele é mais jovem, ele é mais animado, e aí então ele, meio que desbalanceia o fato de serem 2 guerreiros super sérios nas 2 primeiras histórias. Mas o legal dessa terceira história da Segunda Guerra, que foi a que eu menos gostei, pra ser sincero, é que ela foge um pouco da estrutura ao focar totalmente em nave espacial. Então ele é um episódio de dogfighting, ele é um Dunkirk com um predador, basicamente, o que é diferente até do que a gente já viu no cinema, porque a gente nunca tem tanto enfoque na nave do predador, a não ser
naquele filme terrível lá do Shane Black de 2018, que todos nós podemos concordar que é a pior coisa que já aconteceu com o Predador. Mas o Assassino de Assassinos, ele tem um desfecho que eu não tava esperando, e assim, eu não vou dar spoiler, eu vou tentar não dar spoiler, mas assim, eu imaginei que seriam 3 histórias isoladas, mas à medida em que a terceira história acaba, na verdade no final de cada uma delas, você vai vendo que o Trachtenberg vai uni-las de alguma forma, o que leva a um terceiro ato que é bem épico, bem interessante, que deixa você muito animado com as possibilidades do futuro, com o que eles podem fazer com o Predador no cinema, no streaming, o que só me deixou mais empolgado ainda para assistir o Badlands, para ver se aquele filme de alguma forma vai fechar as pontas soltas que o Assassino de Assassinos deixou, se ele vai explorar mais o que eles abriram aqui. Eu só sei que, né, nessa rápida animação, 1h15 de pura adrenalina, emoção e estilo, eu me diverti a beça, tá? A sensação de assistir essa animação é quase como assistir o Star Wars Clone Wars do Genndy Tartakovsky de 2003, onde você tá vendo alguém literalmente brincar com as possibilidades daquele universo de uma maneira que parece bem dedicada, tem muito carinho e paixão por trás dessa animação aqui, e também explorando tudo que esse personagem pode ser capaz de fazer, né? Eu adorei, espero que a gente tenha mais desse daqui, e, novamente, super empolgado para ver o que vai ser do Predador no futuro. Em Dan Trachtenberg eu confio. Pra Predador Assassino de Assassinos, eu dou uma nota 8. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Assassino de Assassinos e suas expectativas para próximos capítulos da história do Predador. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.